Essa frase do filme Náufrago, ela é poderosa, né? Fala de esperança, de incerteza e, mais do que tudo, de aceitar o que vier. E é exatamente essa jornada que a gente vai explorar hoje. Olha, pode até parecer uma conexão estranha, mas a gente vai traçar um paralelo bem surpreendente. Como uma história de sobrevivência tão intensa pode ser, na verdade, uma das melhores ilustrações de uma filosofia de manifestação. Vamos ligar os pontos entre a jornada do Chuck Nolan e os princípios da lei da atração, mostrando como essa luta pela vida se torna uma verdadeira aula sobre o poder da intenção. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender quem era o Chuck Noland antes da ilha. A vida dele era o exato oposto do caos. Pensa num mundo de controle absoluto. Esse era o cara, um homem que vivia literalmente refém do relógio. A realidade dele era uma sequência de prazos, metas e eficiência máxima. Cada segundo contava, cada pacote era rastreado. No mundo dele, a palavra imprevisto simplesmente não existia. Ele era o mestre do seu próprio universo, sabe? Tudo sob controle. E para a gente entender bem essa transformação toda, vamos quebrar o filme em 4 partes. Primeiro, a vida dele antes de tudo. Depois, a chegada na ilha e aquele choque de realidade com o caos. Em seguida, todo o longo processo de sobrevivência. E, por fim, o retorno. Olhar para essa estrutura ajuda a gente a enxergar direitinho como a mentalidade dele foi mudando. E aí, acontece. O acidente. E aquilo não é só uma tragédia, é a demolição completa do mundo controlado dele. O relógio para, as metas desaparecem, e o caos, aquilo que ele passou a vida inteira tentando eliminar, se torna a única realidade possível. Ok, agora vamos dar um passo atrás. Se o mundo de alguém é totalmente destruído, como é que se reconstrói algo do zero absoluto? É aqui que entra uma ideia muito, mas muito fascinante: a lei da atração. A premissa é até simples, mas é bem profunda. Basicamente, a energia que a gente emite com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, tem o poder de atrair uma energia parecida do universo. Resumindo, aquilo em que a gente foca se expande. E essa ideia se apoia em 3 grandes pilares. Primeiro, o pensamento positivo, que age como um imã para coisa boa. Segundo, a visualização, que é o ato de criar uma imagem mental super clara do seu objetivo. E terceiro, as emoções elevadas, como gratidão e alegria, que dão uma turbinada nesse poder de atração. E o mais interessante é que, por mais que isso possa soar meio místico, tem uma base na psicologia, sabia? A gente fala de neuroplasticidade, que é a capacidade incrível do nosso cérebro de se reorganizar, de criar novos caminhos. E a visualização, ela é notável. Ela ativa as mesmas áreas do cérebro que seriam usadas se a gente estivesse realmente fazendo aquilo. Na prática, é como se estivéssemos ensaiando para o sucesso. Certo. Então, vamos voltar para a ilha. A grande questão é: como um cara tão lógico, tão sistemático como Chuck Noland acaba usando esses princípios todos sem nem saber que eles existem? No começo, claro, ele é só uma vítima da situação. Mas aos poucos, a intenção dele começa a moldar um ambiente. Fazer fogo, por exemplo, não é só uma necessidade física. É um ato de pura força de vontade, de focar toda a energia em um único resultado até ele acontecer. É o primeiro grande passo de um processo para colocar ordem no caos. Sozinho, o Chuck enfrenta um inimigo que é tão perigoso quanto a fome: a solidão. A necessidade de se conectar, de conversar, vira uma força interna gigantesca, uma intenção pura e muito, muito poderosa. E essa intenção se manifesta. O Wilson não é um sinal de loucura. Ele é a materialização da necessidade do Chuck. A mente dele, desesperada por diálogo, projetou um amigo na realidade. É a lei da atração na sua forma mais crua, um estado interno criando uma realidade externa. E essa frase dele, ela ilustra perfeitamente a virada de chave. Ele abandona a ilusão do controle. A sobrevivência dele não vem mais da lógica ou do planejamento, mas de uma intenção pura e inabalável de continuar respirando. É a troca do poder externo pelo poder interno. Então, o ponto crucial é essa transformação. Ele sai da obsessão pelo controle e passa a focar na intenção. Deixa de só reagir às demandas de fora e passa a agir com um propósito que vem de dentro. A ilha, no fim das contas, forçou ele a viver esses princípios para conseguir sobreviver. E no meio desse processo todo, tem um objeto que se destaca. Um único pacote da FedEx que ele, por alguma razão, decide não abrir.
Esse pacote, com as asinhas de anjo, se torna muito mais que um objeto. Vira um tótem, um amuleto, um símbolo concreto de que existe um futuro além da ilha. Ele representa a esperança, a liberdade e, acima de tudo, uma promessa a ser cumprida. E o ato de manter aquele pacote fechado foi um exercício diário de visualização. Toda vez que ele olhava para a caixa, o Chuck não via só papelão. Ele via a volta para casa. Ele visualizava o momento da entrega. Foi essa imagem mental que manteve a intenção dele focada e forte por 4 longos anos. E quando ele finalmente retorna, o bilhete que ele deixa confirma tudo. Aquele pacote, aquele símbolo da intenção dele, literalmente manteve vivo. A gratidão que ele expressa ali é a tal da emoção elevada que fecha o ciclo da manifestação. Mas a história não termina como um conto de fadas. A volta para a civilização traz um outro tipo de caos, e a manifestação final não é bem o que ele esperava. O resultado que ele visualizou com tanta força, a vida dele com a Kelly, não se concretizou. O universo não devolveu o passado para ele. E aqui tem uma lição muito importante. A lei da atração não é sobre controlar o resultado exato, mas sobre se alinhar com o processo. Porque a verdadeira manifestação foi a transformação dele. Ele não atraiu a vida antiga de volta. Ele manifestou uma nova versão de si mesmo. Um homem resiliente, grato e, pela primeira vez, verdadeiramente livre. Livre da tirania do relógio e aberto ao que a maré trouxer. Ele termina numa encruzilhada, literal e metaforicamente, não mais preso a um destino, mas diante de infinitas possibilidades. E isso nos leva de volta à pergunta do começo. A jornada do Chuck nos mostra que, mesmo no caos, a intenção focada pode nos levar a um novo começo. A questão que fica no ar é: para onde estamos direcionando a nossa intenção hoje? Para moldar o que a maré vai nos trazer amanhã?